Esse irmão bonito que está aí do seu lado. Pedro fala uma coisa interessante, às vezes a gente não dá valor nisso, né? Mas só tem gente bonita nesse lugar. Olha para você ver. Todo irmão que você vê que é bonito, né? Os carecas daqui é os mais bonitos, né? As carecas lustradinhas, os que tem cabelo, é tudo aquele povo bonito que vem com os cabelos, cada um mais charmoso que o outro, né? É assim, uns maiorzinhos, uns menorzinhos, né? Mas todo mundo aqui é lindo. Olha o que Jesus tem feito na nossa vida, irmão, né? A Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto, né? Glória a Deus por isso. O Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre na nossa vida, amém? A gente vai morrer velho e bonito com Jesus, né? Glória a Deus. Queridos, brincadeiras à parte, eu quero cumprimentar você com a graça e a paz do Senhor. Eu quero nessa noite convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 13. Queridos, Deus tem me chamado a atenção para esse texto e para a maneira com a qual nós temos nos aplicado a ler a palavra do Senhor. Em Mateus capítulo 13, a partir do verso 1, fique atento, eu não quero ser extenso na leitura, por isso fique atento apenas a alguns versículos que nós leremos, aqueles que nos trará sentido a mensagem dessa noite. Mateus capítulo 13, a partir do verso 1, diz assim: No mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, sentou-se à beira do mar, e reuniram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou num barco e se assentou, e todo o povo estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. A outra parte caiu em um lugar pedregoso, onde não havia muita terra, logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. E outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mas outra caiu em boa terra e dava fruto, um a 100, outro a 70 e outro a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. E chegando-se a ele, os discípulos perguntaram-lhe: Por que lhes fala por parábolas? Respondeu Jesus: Porque a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez. Peça ao Senhor, querido, que traga uma edificação para a tua vida nessa noite. Fala assim comigo: Senhor Jesus, fala ao meu coração, quebra as barreiras internas, e que eu me renda à tua palavra. Em o nome de Jesus é que oro. Amém e amém. Que possa sentar no seu lugar. Amados, esse texto, por muitos anos na minha vida, eu sempre li esse texto, e eu sempre apliquei ele assim de uma forma bem diferente do que eu quero trazer para você nessa noite. Porque a gente olha para essa palavra do semeador, geralmente a gente fala isso com quem está indo evangelizar lá fora, com as pessoas que estão indo para falar de Jesus para os outros, e fala assim: olha, quem tiver um coração, aberto, vai receber a palavra e ela vai dar fruto. Essa pessoa vai entregar a vida dela para Jesus e vai caminhar com Cristo. Mas lá no mundo está cheio de pessoas com corações onde a semente não acha lugar, as aves vêm e roubam, as pessoas estão lá, elas não dão muita importância para a palavra de Deus, então a semente começa a brotar, logo morre.
A gente sempre reporta aos fracassos, às sementes que não nasceram, que não deram fruto. A gente sempre reporta isso a pessoas que não deram valor no Evangelho e não estão caminhando com Jesus. Mas quando eu fiz uma leitura mais minuciosa do texto, eu fui perceber algumas coisas, querido, e Jesus não estava falando isso para quem estava longe do contexto do reino de Deus. Jesus não falou essas palavras para as pessoas que estavam lá no mundo. Jesus falou essas palavras para as pessoas que estavam ali à sua volta, seus discípulos. Jesus falou essas coisas para as pessoas que estavam ali, já não era mais a multidão, mas sim aqueles que estavam chegados a Ele. Se você olhar comigo no verso 13, ele fala assim, ó, por que isso? Porque eu lhes falo por parábola, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Jesus está falando que aquelas pessoas que estavam ali, elas não tinham compreensão do reino, elas não se rendiam ao reino. Jesus sabia que muitos naquela multidão estavam ali por causa dos milagres. Muitos estavam ali porque ali sempre acontecia algo diferente, né? E a gente é aguçado por essas curiosidades. A gente gosta de ver uma novidade. A gente gosta de ver aonde o povo está se aglomerando para saber o que está acontecendo. Certa vez nós estávamos no colégio e éramos uns 400 e tantos alunos lá. E de repente juntou uma turma, aqueles que não têm o que fazer, né? Reuniram uns 4, pararam de frente de uma árvore, pararam olhando para cima, e um apontava, o outro apontava também, e de repente aquilo foi chamando a atenção dos outros, e todo mundo foi juntando, e começaram a apontar para cima da árvore, e todo mundo olhando, procurando o que estava acontecendo. Pensa num bando de adolescente, 16, 17, 18 anos, né? Não tinha nada na cabeça. Aí quando todo mundo, depois de uns 10, 15 minutos, que o povo estava lá olhando, falou assim, o que vocês estão vendo? Eles falaram assim, o tanto de bobo que ia juntar aqui para olhar para a árvore, porque não tem nada lá em cima. É assim, irmão. O povo quer saber o que está acontecendo, né? E aí vai juntando gente. E com Jesus não era diferente não, irmão. Jesus falava para multidões. Jesus alimentou na primeira multiplicação mais de 5.000 homens, fora mulheres, meninos, crianças. Quantas pessoas estavam ali? E quantos seguiram Jesus? Quantas pessoas deram importância porque Jesus estava falando? Quantos se dispuseram a estar com Ele, a seguir o reino? Depois de Jesus fazer todas essas coisas, 3 anos fazendo milagres, juntando multidões, a gente olha no livro de Atos, quando Pedro vai falar para a igreja, tinha 3.000 pessoas que foram batizadas no Espírito Santo. A gente acha isso uma coisa extraordinária, 3.000 pessoas batizadas no Espírito Santo. Mas você vai entender que aquelas 3.000 pessoas eram fruto do ministério de Jesus. Jesus pregando 3 anos, fazendo milagre, curando gente de tudo e quanto é jeito, ressuscitando morto, dentro de uma nação de coração duro. 3.000 pessoas estavam fiéis ao Senhor. Já parou para pensar o que é isso? E quando você vai aqui no verso 12, Jesus ele fala assim, verso 11, quando eles questionaram Jesus, por que o Senhor está falando por parábola? Jesus falou assim, olha, porque a vós, discípulos, é dado a conhecer os mistérios do reino, mas aos outros, mas a eles, não lhes é dado conhecer. Então o que Jesus estava falando para aqueles discípulos? Vocês entendem a minha palavra, então quando eu falo por parábola, eu falo porque isso nutre vocês que estão no reino. Isso é para que vocês que estão no reino, vocês que são a igreja, vocês que caminham comigo, vocês vão entender as coisas que eu estou falando, mas o mundo vai achar isso loucura. Então quando você olha para uma parábola como essa, querido, Jesus não estava querendo alcançar o coração daquela multidão. Jesus estava falando para os seus discípulos, olha, cuidado. Vocês têm que prestar atenção, porque
Vamos entender o que Jesus estava falando, querido. Quem aqui já viu uma terra preparada para o plantio? Quem aqui já viu? Vai lá, limpa, né? Deixa arada, aquela coisa mais bonitinha, né? Se você não viu uma terra preparada, ainda um canteiro de uma horta também serve para você entender. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear. E Jesus fala que a palavra foi semeada nos corações. Não é uma palavra que você fala para qualquer pessoa lá fora, que ela entra no ouvido e vai embora, não. Jesus está falando que a palavra que ele foi ministrada, a semente, ela caiu nos corações de quem estava ouvindo. A palavra tinha um endereço. Não foi uma palavra descredibilizada. Foi uma palavra que alcançou os corações. Mas quando ela chegou nos corações, é aí que a coisa aconteceu. Nós vamos entender que Jesus adverte aqueles homens a atentarem para 3 aspectos que vão fazer com que a colheita espiritual seja nula na vida de muitos. Jesus está atentando aquelas pessoas para entender que não é simplesmente porque você ouve a palavra, e a palavra também já nos adverte isso, não sejais somente ouvintes, mas ouvintes e o que mais? O que mais? Meu Deus. Praticantes. Não sejais somente ouvintes, mas sejais ouvintes e praticantes. Sabe por que é isso, querido? É isso que vai fazer a diferença de como a palavra chega no teu coração, meu irmão. Porque ouvir, todo mundo ouve. Agora o que vai fazer a diferença é como essa palavra, ela vai ser tratada dentro do teu coração. E Jesus, ele fala de 3 aspectos, e isso nos chama, o conteúdo dessa palavra, querido, ela fala de santidade, meu irmão. Aí você fala assim, pastor, mas como? De uma forma muito simples. A ideia de santidade é aquele que tem uma vida separada com o propósito de servir ao Senhor. Esses são os santos. O santo não é aquela ideia que se tem de alguém perfeitinho, que nunca pecou, que não fez nada de errado. Não é isso não, meu irmão. Santificação é um processo que você passa quando você começa a deixar as coisas do mundo e você começa a separar a sua vida para o Senhor. É quando você começa a deixar as coisas que você fazia lá no mundo, você começa um processo de santificação. Você vai abandonando algumas coisas, abandonando alguns vícios de hábitos, algumas coisas que desagradam o Senhor. Então você começa a observar a palavra e saber o que está fora daquilo ali na tua vida. Então você começa a pautar a sua vida pela palavra, você começa a deixar de fazer algumas coisas. Isso é santificação. E Jesus está falando exatamente isso nessa parábola. Primeiro porque, quando ele fala da semente que caiu à beira do caminho, ele está falando para você fechar as brechas que você tem dado para o diabo na tua vida, para que ele não roube aquilo que o Espírito Santo de Deus tem plantado no teu coração, meu irmão. Porque quando ele fala que as aves que estão ali, elas vêm e roubam a semente que está à beira do caminho. Deixa eu te falar uma coisa, se você for num lugar onde está sendo... Se você for em algum lugar, se você for entrar na televisão, no YouTube, qualquer lugar que você vai ver alguém plantando alguma coisa, você vai perceber que as aves, elas são inteligentes. Quando você começa a arar a terra, ela já começa a rondear. Ela já começa a rodear a terra. Quando você começa a plantar, querido, ela sempre vai para o lado oposto onde você não está, não é assim? Você está plantando essa parte aqui do terreno, as aves estão lá do outro lado. À medida que você vai virando, que você vai andando pelo terreno, elas vão fugindo daquele lugar e indo para o lugar onde você não está. Aí que eu quero chamar a sua atenção. Porque Deus tem plantado nos nossos corações a palavra dEle. Deus tem ministrado a palavra dEle dia a dia no nosso coração. E quando eu digo isso para você, querido, que nós precisamos viver uma vida de santificação na presença do Senhor, é porque eu preciso fechar as brechas que eu tenho dado para o diabo, meu irmão. Sabe as áreas que o diabo, ele ataca na tua vida? São aquelas que você se distancia delas. São aquelas que você é faltoso no cuidado.
Porque o Espírito Santo de Deus tem plantado no teu coração coisas extraordinárias, mas muitas vezes a gente se distancia daquela palavra, a gente deixa a semente lá e vai para outros lugares que a gente nem deveria estar. E quando você se afasta daquele lugar, as brechas que você dá, Satanás ele vai até aquele lugar, sutilmente rouba aquela semente, e quando você volta, já não está lá mais. Sabe o que é isso, querido? Deixa eu te fazer uma pergunta simples para você. Nós estamos aqui num culto de domingo, um culto de edificação, com a palavra de Deus sendo ministrada ao seu coração. Quantos de vocês voltam para a sua casa e começam a reler essa palavra durante a semana? Quantos de vocês vêm num culto e pelo menos anotam uma coisa que você acha interessante no que está sendo ministrado? Qual o zelo que eu tenho pela palavra que eu recebo? Como eu cuido dessa palavra no meu coração? Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. A sua semana, a menos que você tenha poucas coisas que ocupem a sua mente durante a semana, se você não se dedicar, não tiver zelo para com a palavra do Senhor, quando você chega na terça-feira, você já não sabe nem o que foi pregado no domingo na igreja. Sabe por quê, querido? Porque Satanás já passou e já roubou a semente e levou embora. Eu estou falando na terça. Mas quantas pessoas vêm num culto, num domingo, num culto de ensino numa quarta-feira, num culto de oração numa sexta-feira? Chega aqui na segunda-feira, você já nem lembra mais que texto que foi pregado no domingo. A palavra que Deus semeou no seu coração já foi embora, Satanás já levou. Você já chegou na sua casa, já encheu sua mente com porcaria, com coisa que não deve. Você já ocupou seu tempo com aquilo que não te santifica, com o que não te aproxima de Deus. Na segunda-feira você já nem lembra do que foi pregado mais na igreja. E aí a gente fica procurando uma colheita espiritual na vida da gente. Que Deus derrame o avivamento, que Deus mude minha história, que Deus entre nos meus problemas, que o Senhor resolva os problemas da minha vida. Querido, leve a palavra do Senhor a sério. Quando Deus plantar algo na tua vida, meu irmão, fica ali colado naquela semente, olha para ela todo dia, rega, molha, cuida, chega a terra nela, aduba, volta no texto, volta na palavra. A gente está aqui, eu ministro geralmente 30, 40 minutos no máximo. Daria para você aprender muito mais coisas com Deus do que no tempo que a gente ministra aqui, mas a gente não chega em casa, não lê a palavra. A gente deixa o diabo entrar na vida da gente, rouba, muda os pensamentos, a gente enche a cabeça com um monte de coisa que não deve, e quando chega na segunda, terça-feira, pronto, aquela palavra já nem está mais no coração da gente. Jesus não está falando aquilo para quem está longe dele, não, meu irmão. Jesus está falando isso para os discípulos. Jesus está falando isso para a igreja. Meu irmão, dá valor na palavra, dá valor na semente. Paulo estava dizendo assim, olha, vocês ficam dizendo, um é de Paulo, outro é de Apolo. Deixa eu falar uma coisa para você, Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento. Olha o processo. Olha o processo da semente na minha vida e na sua. Ela precisa ser plantada. Ela precisa ser regada, para que Deus possa fazer crescer. Sabe o que é regar? Regar é molhar. Sabe o que é símbolo das águas na palavra do Senhor? O Espírito Santo. Quando você recebe uma palavra, vai para a tua casa, querido. Você vem na igreja, você foi ministrado, volta para a tua casa, pega essa palavra, vai orar. Espírito de Deus, fala ao meu coração, ministra, o que o Senhor quer falar comigo? Fica se alimentando dessa palavra durante a semana. Você vai perceber uma coisa, querido, você vai diminuir o tempo que você tem para pecar. Você vai diminuir o tempo que você tem para pensar em coisa que não é de Deus. Você vai diminuir seu tempo para ficar na rede social vendo o que não te interessa, o que não te santifica. Você vai perder tempo para ficar na internet fofocando, falando da vida dos outros, né? Porque quando eu me volto para o Senhor, a minha vida, ela passa a ser conduzida por Ele. Quando eu permito, quando eu fecho as brechas que eu tenho dado para Satanás, para ele não roubar mais essa palavra, porque as aves que Jesus está falando aqui, olha, aquela que caiu à beira do caminho, a ave veio, roubou e levou embora.
É o que Satanás tem feito em muitos corações aqui nesse lugar. É o que Satanás tem feito em muitas vidas. Sabe por quê, querido? Porque Jesus semeou, tudo bem, glória a Deus, aleluia, deixa a semente lá. Deixa essa palavra lá. Quarta-feira tem mais. Sexta-feira tem mais. Aí domingo tem palavra de novo. Para que eu vou preocupar com a semente que está caindo na terra? Mas deixa eu te falar um detalhe, meu irmão. Se essa semente não foi cuidada, ela não vai brotar. Se ela não brotar, ela não vai crescer. Se ela não crescer, ela não vai dar fruto na tua vida. Jesus não está preocupado com as pessoas que não deram crédito a Ele. Mas Jesus se preocupa com você. Todo aquele que o recebeu, deu-lhe o poder, o direito de ser feito filho de Deus. O que Jesus investiu na vida daqueles 12 homens, o que Jesus investiu na vida daquela igreja, foi algo que transpassou séculos e chegou até mim, até você. Mas o que você precisa entender é que se eu não fechar as brechas que eu tenho dado para Satanás no meu coração, ele vai roubar toda a palavra que Deus tem plantado na minha vida. É por isso que Jesus estava falando, olha, aquela semente que cai na beira do caminho, vêm as aves e a roubam. Cuida disso, meu irmão. Zela pela palavra, zela pela semente que Deus tem plantado no teu coração. Nós precisamos entender a vontade do Senhor para a vida da gente, porque Deus tem uma vida abundante, Deus tem uma vida extraordinária para você. Se você for entender o que Ele diz a respeito da semente que caiu na boa terra, ela produziu a 100 por 1, a 60 por 1, a 30 por 1. O que Deus planta não falha, meu irmão. Mas o que vai fazer a diferença é o que você faz com a semente que Deus tem colocado na tua vida. Algumas pessoas às vezes me perguntam assim, pastor, você não preocupa com as pessoas porque elas, às vezes, a gente ensina tanto e muitas vezes as pessoas não dão crédito, ou não mudam muitas coisas? E a minha resposta foi simples, querido, não é uma coisa que eu tenho prazer nisso não. Mas a minha responsabilidade para com Deus é trazer uma palavra que seja coerente com a vontade dEle para a igreja. Agora, o que você vai fazer com essa palavra no teu coração, querido? Isso aí parte de cada um, a responsabilidade já não é mais minha. O semeador não tem culpa se a semente está na beira do caminho e a ave roubou, se a semente caiu na pedra e não teve raiz, se ela foi sufocada por espinhos, isso não é culpa do semeador. Isso são as formas como eu e você nos relacionamos com a palavra de Deus. A segunda coisa que Jesus fala para aqueles homens, olha, uma parte da semente caiu em um terreno pedregoso, tinha pouca terra, ela até brotou, mas por não ter raiz, quando o sol veio contra ela, ela murchou e morreu. Querido, você pode até não estar dando brecha para Satanás na tua vida, meu irmão, mas Jesus estava advertindo aquelas pessoas para terem cuidado com a dureza do coração delas. Porque a dureza de coração, querido, ela é algo que com o tempo, ela até gera algumas coisas. Você até consegue enxergar a vida. A semente brota. Quando as condições estão todas favoráveis, ela reverdece, ela cresce. Mas o problema daqueles que têm um coração endurecido e que não permitem, aí é uma diferença que a gente precisa compreender. A dureza do nosso coração, querido, isso, quando nós nos achegamos até Cristo, se eu e você nos entregarmos a Ele,
Se eu e você abrirmos nosso coração e deixarmos que Ele tratasse o nosso coração, a Bíblia diz que Ele tira o coração de pedra e nos dá um coração de carne. Mas isso é um processo que eu preciso desejar. E muito mais do que desejar, eu preciso abrir as janelas da minha alma, eu preciso abrir as janelas do meu coração, permitir Jesus entrar e fazer as mudanças que são necessárias. Para isso eu preciso abrir mão, muitas vezes de um orgulho, de uma vaidade, eu preciso abrir mão de uma presunção, para me permitir o Espírito de Deus trabalhar na minha vida. Porque eu só consigo ser trabalhado por Deus quando eu permito. Eu só consigo ser moldado pelo oleiro quando eu me coloco na presença dEle e deixo Ele trabalhar em mim. Porque quando Jesus nos condiciona segundo a vontade dEle, aí sim, Ele tira o coração de pedra, Ele põe um coração de carne, Ele tira a amargura, Ele tira as dores, Ele tira tudo aquilo, aquela raiva que está no nosso coração, aquele ódio que a gente sente de algumas pessoas. Ele vai nos lavando, vai nos limpando. E o nosso coração, ele se abre. E ele se torna uma terra fecunda. Aquele que é duro de coração, querido, ele até experimenta algumas coisas. Ele não fica alheio a isso não. Mas a mesma coisa é o mesmo que você comparar alguém que no seu coração guarda reservas, tem guardado no seu coração algumas áreas onde ele não permite Deus tocar. A gente vai encontrar inúmeras pessoas com esse tipo de problema. Deixa Jesus entrar até algum certo ponto. Onde Jesus entra, ele torna fecundo, mas algumas áreas a gente enrijece, endurece, não deixa Jesus tocar. Talvez porque algumas áreas na tua vida gerem dor no seu coração. Algumas coisas são mais difíceis de se perdoar. Algumas decisões, alguns problemas são mais difíceis da gente passar por cima. Alguns traumas que você viveu, alguns problemas que você sofreu, algumas humilhações que você viveu, são coisas difíceis de superar na alma da gente. Mas se eu não permitir Jesus entrar, querido, com bálsamo, com cura, com transformação, para que Ele possa mudar isso no meu interior, eu jamais vou conseguir experimentar coisas extraordinárias em Deus, porque a palavra até nasce, quando o tempo está favorável, quando está chuvoso, quando tudo está bem, está tudo verdinho. A gente olha para o coração da gente e a gente fica até feliz. A gente consegue ver vida. Mas no meio dos problemas é que a gente vai perceber que a gente é muito superficial. É no meio das dificuldades que a gente vai perceber o quanto a espiritualidade da gente ela é rasa. Porque o problema vem e junto com ele Satanás já encontra o lugar de dúvida no nosso coração. Será que Deus é tão fiel assim? Será que Deus é tão bom assim? Será que o Senhor vai fazer realmente isso na tua vida? Será que Deus ele é tão bom assim com você? Se Deus fosse tão bom assim, Ele não permitiria você viver isso? Sabe o que é isso, querido? Isso é coração superficial. Uma pedra em lugar úmido, até sem terra, nasce coisas nela. Não nasce? Vai nascendo um lodo, aquele lodo de repente já começa, a acumular matéria orgânica ali por baixo. De repente você já vai estar vendo uma camadinha mais grossa. Quando você menos espera, já está nascendo algum outro tipo de planta ali junto. Mas e quando vem o sol? E quando vem o problema? Não tem consistência, não tem profundidade. Jesus estava falando para os discípulos dele: olha, cuidado com a dureza do coração de vocês. Cuidado com a dureza do coração. Aqueles de coração duro, querido, eles têm uma tendência a se contentar com pequenas coisas, com pequenas experiências. São pessoas que vivem uma vida espiritual no nível da mediocridade.
Eu tenho algumas experiências com Deus e para mim já está bom. Mas não é porque está bom. É porque você sabe que para viver algo mais profundo, você vai ter que permitir Jesus tirar as pedras que estão no teu coração. Você vai entender que Jesus, Ele vai ter que fazer uma transformação na sua vida. Muitas coisas vão ter que ser quebradas em você. E você não está disposto a viver isso. Ah, pastor, mas eu não consigo perdoar. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Perdão não é uma opção. Perdão é uma obrigação daqueles que caminham com Cristo. Mágoa é uma raiz de amargura que você precisa arrancar antes que ela brote, para que não te gere perturbação. Isso é que diz a palavra do Senhor. Você precisa perceber, querido, que o seu coração ele precisa ser amolecido, porque a palavra de Deus, ela precisa criar raiz na tua vida, meu irmão. A palavra de Deus ela tem que ter profundidade em você. Ela precisa crescer, dar fruto. A gente fica olhando a horta do vizinho, por que às vezes a gente acha que ela é mais verde? Tem gente que vai chegando na igreja, aceita Jesus, entrega a vida dele para Jesus, e o tempo vai passando, 1 mês, 2, o cara já está ali batizado no Espírito Santo, e dons do Espírito, e aquela coisa, de repente Deus chama para o ministério, e Deus vai fazendo, e tem gente que fica olhando para o lado e fala assim, mas o que é isso? Nem chegou, já quer sentar na janela, né? Está entrando agora, já quer sentar lá no motorista, e a gente começa a ficar tentando entender por que Deus permite alguns terem um crescimento espiritual tão rápido, enquanto outros o tempo vai passando, vai 1 ano, 2, 3, e você tenta engajar a pessoa no reino, e ela começa a arrumar uma desculpa, cada dia é uma coisa diferente, cada dia é um problema diferente, cada dia é uma coisinha diferente, e o tempo está passando, e quando você menos espera, já se tornou um velho de banco, e nunca rompeu com a barreira da mediocridade espiritual. Corações endurecidos, sementes que caem no meio de pedregulho, porque a palavra ela é uma só. A palavra que alimenta o rebanho de Deus, ela é uma só. O que cada um está ouvindo aqui é a mesma palavra, mas cada um vai cuidar dessa palavra de uma forma diferente no seu coração. Eu estou falando isso aqui para vocês, querido, porque na sexta-feira retrasada nós estávamos aqui orando, e num dos momentos de oração aqui na sexta-feira eu fui para aquele canto ali, e quando eu estava ali orando, conversando com o Senhor, falando com Deus sobre planos, projetos, Deus falou algo comigo, falou assim, olha, desperta a minha igreja para a santidade, porque eu tenho muito o que fazer no meio dessa igreja, mas sem a santidade, isso não será possível. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. A gente está precisando parar de brincar de ser crente. Na quarta-feira eu falei uma coisa que a gente até achou, foi até engraçado, mas a seriedade da ministração não foi. A gente está vendo situações como essa, Jesus está falando assim, olha, acorda. Tem muita gente brincando de ser crente dentro da igreja, aqui dentro da igreja, todo mundo é filho de Deus, né? Só que na hora que sai da porta da igreja para fora, vira tudo filho do cão. Age como se não tivesse Deus. Bancar de crente dentro da igreja, com todo mundo crente, paz do Senhor, irmão, que maravilha, né? Glória a Deus, aleluia. Na hora que vira as costas, que sai lá na rua, a mesma boca que estava dando glória a Deus dentro da igreja está praguejando o marido, está amaldiçoando a esposa, está falando mal do filho, do irmão, do cunhado, do pastor.
A gente fala de Jesus para as pessoas, mas a gente não consegue deixar as pessoas ver Jesus na vida da gente. Nós estamos falando de dar fruto. Nós estamos falando de que quando a palavra é semeada, Jesus estava advertindo os discípulos, não são as pessoas que estão lá no mundo, não, meu irmão. Jesus está falando para a igreja: igreja, você tem que tomar cuidado, porque a semente vai cair no teu coração. Se o diabo não roubar, se o seu coração for um lugar pedregoso, a semente não vai frutificar. E Jesus ainda fala a terceira coisa. Ele fala que há sementes que caíram num lugar cheio de espinhos. As paixões do mundo, elas são espinhos na minha vida e na sua. E quando a palavra de Deus nasce no nosso coração, esses espinhos, eles matam a palavra de Deus dentro de nós. Aí eu quero que você entenda algo extraordinário aqui, meu irmão. Deixa eu te contar uma coisa. Jesus não estava falando que tinha pedra. Aqui já não tinha pedra, aqui já não tinha pássaros, já Satanás não estava roubando a semente caiu num lugar propício para nascer, mas estava concorrendo no nosso coração, com as paixões e com os prazeres que nós alcançamos também no mundo. A igreja está cheia de pessoas extraordinárias, pessoas que nós olhamos para elas, conversamos, enxergamos pessoas com um coração limpo, muitas vezes um coração sem amargura, que perdoa fácil, que lida fácil com algumas circunstâncias. Muitas vezes a gente até cuida da palavra, mas a gente tem um amor pelo mundo tão grande, e a gente não se santifica dessas coisas. A gente não gera a santidade necessária para deixar o mundo lá fora e viver o mundo aqui dentro, não aqui dentro. A palavra do Senhor, ela precisa estar na minha vida e na sua, querido, gerando transformações, gerando mudanças, mudança de comportamento, mudança de pensamento, mudando a minha forma de agir, a minha forma de falar, a minha forma de ser, a minha forma de vestir, a minha maneira de relacionar com as pessoas, a forma como eu ajo no meu dia a dia. A palavra até nasce, tem lugar para crescer, a terra está boa, dá para nascer raiz, dá para ser profundo, dá para dar fruto. Mas a gente está tão arraigado no mundo, as coisas são tão prazerosas para a gente lá fora, a gente não quer deixar as coisas que nos agradam, que inflam nosso ego. A gente não quer deixar aquilo que nos traz prazer, ainda que temporário, momentâneo. Eu sei, minha irmã, que às vezes é bonitinho, né? É prazeroso você chegar lá, olhar diante do espelho, ver que seu corpinho está no lugar, está bonitinho, mas guarda isso para você e para o seu marido. Você não vai ficar expondo isso para a rua fora, não, minha irmã. Cuidado com a forma como você veste, cuidado com a maneira como você se expõe. A exposição do corpo é sensualidade, e não é porque o mundo transformou sensualidade em moda que isso vai tornar isso santo para Deus, não. Se você não cuidar do seu corpo, minha irmã, você vai estar em pecado. Se você não cuidar da santidade, daquilo que você transmite para as pessoas, se você não cuidar com o que você vai ver na internet, meu irmão, não é porque todo mundo está olhando, não é porque todo mundo está batendo palminha, está curtindo, que você vai ter que curtir também, não. Você tem que escolher que vida que você quer viver. Se você quer caminhar com o Senhor, caminha com o Senhor. Se você quer andar com Cristo, anda com Cristo. Mas se você quer ser do mundo, vai para o mundo então. Quer ter compromisso com Deus, quer morar no céu, vai viver uma vida de santidade, meu irmão. Leva a sério o Evangelho. Para de deixar crescer espinho na tua vida, porque o espinho, essas coisas, essas paixões, é que matam a semente que brotou.
ela não foi roubada, ela não foi tirada, ela tem lugar para crescer, ela cresce, mas o mundo mata. Isso não é brincadeira, não. Jesus estava falando para os discípulos. Ele não estava falando mais para a multidão. Ele não estava falando isso para aquelas pessoas que estavam ali. Ele estava falando aquilo para aqueles a quem ele esperava que houvesse um crescimento, esperava que houvesse um fruto no reino. A minha pergunta para você nessa noite é: quem você quer ser? Você quer estar na multidão? Você quer bater palminha para os milagres, ver a coisa acontecer, ficar olhando, correndo atrás de milagre de um canto para o outro? Onde é que tem uma novidade, você vai estar? Ou você quer ser aquele que Jesus vai plantar sementes no teu coração? Essas sementes vão nascer, vão dar fruto, vão ser cuidadas. O Espírito Santo de Deus vai estar regando isso na tua vida. Você vai poder olhar para o Senhor e perceber o quão você é frutífero na presença dEle. A pergunta é: o que você quer viver? Que tipo de vida você quer ter? Onde você quer passar a eternidade, meu irmão? Onde você quer viver quando Jesus voltar? Porque o dia que Jesus voltar, querido, vão acabar as escolhas, vão acabar as oportunidades, vai findar o tempo de você pensar que você pode tomar uma atitude com Jesus para amanhã. Quando Jesus abrir os céus, descer com os seus anjos, chamar a igreja, ressuscitar aqueles que morreram em Cristo, transformar a igreja dele, já não vai sobrar mais tempo para fazer coisa alguma. Ele está falando: olha, cuidado com as paixões. Cuidado com o que você tem vivido. Cuidado com a maneira como a palavra que você está recebendo, que está sendo ministrada no seu coração. Cuidado como essa palavra está sendo tratada dentro do seu coração. E por último, Jesus fala uma coisa extraordinária. Ele diz assim: olha, mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra e entende, e dá fruto, e produz 100, outro 70, outro 30. Coloca de pé no seu lugar.